Meus irmãos, bom dia. Conforme foi falado agora, vamos retomar a lição que nós estamos ministrando nesses últimos 2 domingos, hoje é o terceiro, que trata justamente sobre a responsabilidade social da igreja ou a responsabilidade que nós temos com os mais carentes, os menos favorecidos. Meus irmãos, hoje nós vamos retomar a aula que nós iniciamos em termos de tema, há 2 domingos, conforme nós acabamos de falar, que trata justamente sobre a responsabilidade social da igreja. E o que foi que nós fizemos até aqui? No primeiro momento, no primeiro domingo, nós introduzimos a lição. E nessa introdução, o que foi que nós destacamos? Essa problemática que nós temos nos nossos dias, na verdade, não só nos nossos dias, acentua-se nos nossos dias, de dispormos de vários recursos, de dispormos de vários avanços no campo de vista da informática, da tecnologia, mas muitas vezes nós não estendermos isso ao cuidado, à assistência que nós devemos ter em relação às pessoas que carecem, em relação às pessoas que precisam. Acaba de certa forma sendo uma contradição, Evoluímos em vários aspectos, mas permanecemos na mesma condição no sentido da indiferença que nós apresentamos. Quando eu digo nós, eu falo a humanidade no seu sentido geral. A indiferença que nós apresentamos em relação aos menos favorecidos. E a explicação, conforme nós demos naquele primeiro encontro, ela de certa forma é fácil. Ela é explicada através da Bíblia, com a queda do homem e as suas consequências. Então, a partir do momento que houve a introdução do pecado no mundo e as suas sequelas na vida da humanidade, então, de maneira geral, isso explica a indiferença que muitas vezes caracteriza a nossa vida, a insensibilidade que muitas vezes marca o nosso ser em relação àquelas pessoas que estão próximas a nós, em relação àquelas pessoas que carecem e que precisam da nossa ajuda. É por isso que a palavra de Deus, na contramão dessa postura, ela vem a nos exortar, ela vem a nos ensinar acerca dessa necessidade que nós temos de poder auxiliar, de poder ajudar, de poder assistir, quer sejam aquelas pessoas irmãs em Cristo, quer sejam aquelas pessoas que não são irmãs em Cristo, nas suas carências, nas suas necessidades. No dizer de Paulo, essa atitude, essa postura representa um dos aspectos das boas obras para as quais Deus nos salvou e nos salvou pela sua graça e pela sua misericórdia. Então foi isso que nós observamos na nossa palavra introdutória. No domingo passado, onde nós começamos a trabalhar o conteúdo da lição propriamente dito, o que foi que nós vimos? Nós vimos a realidade da pobreza, a realidade das injustiças que muitas vezes nós vemos nas relações sociais, nós vemos nas relações humanas. E aí, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós já observamos a constatação que Deus faz, em especial em Deuteronômio capítulo 15, que sempre existirão pessoas carentes, sempre existirão pessoas pobres. Por mais que Deus, e no próprio capítulo 15 de Deuteronômio, a gente vê isso, ele nos disponibilize, através das suas ordens, mecanismos, dispositivos que possam atenuar a pobreza. O fato é que ela sempre existiu, ela existe e ela existirá. Contudo, isso não nos exime da responsabilidade, isso não nos exime do compromisso que nós temos, inclusive em obediência à lei de Deus, dessa assistência conforme aquilo que Deus havia prescrito lá no Antigo Testamento. Na verdade, quando o homem se desvia desses princípios, quando o homem desconsidera aquilo que Deus nos ensina em sua palavra, em especial nesse aspecto da ajuda, do auxílio aos menos favorecidos, nós estamos incorrendo em erro, nós estamos incorrendo em pecado. E de certa forma, isso acaba refletindo a nossa falta de espiritualidade, a nossa falta de consagração, a nossa falta de santidade. Foi justamente por causa disso que ao longo da história do povo de Deus, diante das injustiças sociais que o povo de Israel cometia com seus
compatriotas cometiam em relação aos próprios israelitas, nós observamos Deus levantando vários profetas, anunciando esse pecado, chamando o povo ao arrependimento, porque infelizmente era uma constatação naquele contexto da falta de espiritualidade do povo de Deus, do povo da aliança. Então, foi o que nós vimos de maneira bem resumida no último domingo, no domingo passado. Hoje, meus irmãos, a gente vai avançar. Hoje a gente vai avançar e vamos considerar o segundo ponto em si da nossa lição, o segundo ponto em si do nosso estudo, que é a responsabilidade social da igreja povo de Deus, da igreja povo da aliança. E a gente vai ver como modelo a vida da igreja em Jerusalém, observar alguns aspectos dessa realidade, para que assim a gente possa compreender como é que a igreja agia, como é que a igreja ela procedia diante das carências e das necessidades dos irmãos em Cristo, da comunidade dos cristãos no passado. Mas antes de nós adentrarmos a esse aspecto específico, para considerarmos a ajuda, o auxílio propriamente dito, eu queria que nós fizéssemos uma constatação que vai justamente explicar o procedimento, que vai justamente explicar a atitude que os irmãos tinham em relação aos menos favorecidos. Não nos esqueçamos disso. Conforme vimos no ponto anterior, na semana passada, quando o povo da aliança, quer seja a nação do norte, quer seja a nação do sul, se afastou dos caminhos do Senhor, se afastou da palavra do Senhor, e aí começou a nivelar por baixo a questão da sua espiritualidade, um dos aspectos que isso revelou, ou que isso demonstrou, era justamente a indiferença, era justamente a insensibilidade em relação aos irmãos. E o que é que eu quero ver agora, nessa parte inicial da nossa lição? Eu quero que nós observemos o nível de espiritualidade que existia na igreja primitiva. Eu quero que nós observemos como era a vida espiritual daqueles irmãos, a sua dedicação, o seu zelo, a sua consagração a Deus, e na medida em que nós observamos essa realidade sendo desfrutada pelos irmãos do passado, a gente vai compreender por que eles tinham determinada postura, determinado comportamento com os menos favorecidos. Porque isso é um princípio, isso é uma regra. Quando nós esfriamos em termos da nossa espiritualidade, quando nós não vivemos vidas devotadas a Deus, essa condição, essa triste condição, ela vai ser vista em vários aspectos, dentre eles, na nossa indiferença em relação às pessoas que precisam, em relação às pessoas que carecem. O contrário também é verdade. Quando você vive uma vida aos pés do Senhor, quando o seu nível de espiritualidade ele está cada vez mais crescente, isso vai ser visto de várias formas, isso vai ser visto de várias maneiras. Dentre essas formas, dentre essas maneiras, na nossa disposição de ajudar aquelas pessoas que são menos favorecidas. Então, em primeiro lugar, vamos fazer essa constatação. Abram, por favor, aí as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. É um texto conhecido, mas eu queria que nós lêssemos e fizéssemos algumas considerações. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ou dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler o versículo 42 e 47. Atos dos Apóstolos 42 e também o versículo número 47. Por hora, vamos ler aqui esses dois textos, Atos 2, 42 e 47. Todos abriram a palavra do Senhor? Vejam aqui, meus irmãos, o que nos diz a palavra de Deus. 42, depois eu pulo para o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O que é que nós observamos aqui, de maneira resumida, nesses dois versos? Versículo 42... e em especial
a parte inicial do versículo 47. A gente constata, meus irmãos, a piedade, a consagração que experimentava os irmãos e os irmãos da igreja primitiva. E basicamente, essa vida de piedade, essa vida de consagração, ela era vista sobre 4 aspectos, num quadripé, vamos assim dizer. No primeiro momento, o que é que eles tinham em termos de comportamento? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos bíblicos, nos ensinamentos da palavra do Senhor, não só no sentido de aprender, mas também no sentido de praticar, de viver, de vivenciar. Então, essa perseverança que Lucas destaca, que os irmãos eles tinham em relação à doutrina dos apóstolos, ela envolve justamente isso, essa responsabilidade, esse compromisso que as pessoas tinham em serem ensinadas e em viverem aquilo que elas eram ensinadas por parte dos apóstolos. Então, isso é um primeiro indicativo, vamos assim dizer, da condição espiritual daqueles irmãos. Qual o segundo indicativo? Eles perseveravam também na comunhão, ou seja, na comum união. Existia um nível profundo de unidade, existia um nível profundo de intimidade uns com os outros. Existia de fato uma igreja, entendeu? Da qual Cristo era a cabeça e os irmãos ali eram os membros, né, que compunham justamente o corpo de Cristo. Então, eles viviam em união, eles viviam em comunhão. Mas não só isso, eles perseveravam, conforme Lucas diz aqui, no partir do pão. Ou seja, havia uma participação conjunta, havia uma participação comunitária na participação do sacramento da Santa Ceia. Ou seja, a igreja, ela participava ali do sacramento da Santa Ceia, os irmãos se alimentavam do Senhor e com isso eles se enriqueciam em termos espirituais. É o terceiro aspecto. E também nas orações, ou seja, existia uma vida contínua de oração em relação àqueles irmãos. Isso a gente observa, desde a ascensão de Cristo, os irmãos estavam sempre juntos, sempre orando, sempre buscando a Deus, sempre procurando a presença do Senhor. E aí, como consequência desse fato, versículo 47, eles louvavam e louvavam a Deus. Então, essa era a realidade. Essa era a condição da igreja primitiva. Existia um profundo nível de espiritualidade. Existia um profundo nível de comunhão com Deus e também comunhão com os irmãos. Então, uma vez que a gente consegue perceber, uma vez que a gente consegue constatar essa realidade, a gente vai ver as consequências que ela gerava. Uma vez que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, ou seja, louvando a Deus, quais são as consequências, quais são os resultados dessa condição? Versículo de número 43. Olhem só o que nos diz aqui o versículo de número 43. Olhem só. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, eles tinham temor a Deus, respeitava a Deus, isso era consequência da comunhão com o Senhor, e mais, e é aqui que eu quero me ater, certo? Versículo 44, olha só, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, aqui, Lucas, ele detalha o nível de comunhão que existia entre os irmãos, né? O texto aqui ele é muito claro, que eles estavam juntos e eles tinham tudo em comum. Então, como é que isso se desdobrava em relação àqueles que precisavam? Como é que isso se desdobrava em relação àqueles que careciam, que precisavam? Aí nós chegamos no versículo 45. Olhem só o que nos diz aqui, ó, o versículo 45. Olha só. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, a comunhão que eles tinham, que era um indicativo de espiritualidade, ela se dava na participação conjunta que os irmãos eles tinham uns com os outros e chegava ao ponto, meus irmãos, chegava ao nível de nós vermos essa postura que eles têm aqui no versículo 45, de compartilhar
os bens àqueles que eram mais favorecidos em relação aos menos favorecidos. Infelizmente, alguns leem aqui esse texto, né? E às vezes, como diz na linguagem popular, a Bíblia é a mãe de todas as heresias e querem fundamentar o sistema socialista, o sistema comunista através desse texto. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, entendeu? O que nós observamos aqui é uma coisa bem interessante, o que nós observamos aqui é uma coisa bem particular. Em primeiro lugar, o que é que nós observamos? A voluntariedade e a espontaneidade que existia entre os irmãos. Quando nós lemos aqui o versículo 45, você não vê da parte dos apóstolos nenhuma ordem, você não vê da parte dos apóstolos nenhum mandamento para que os mais favorecidos vendessem as suas propriedades e distribuíssem com os menos favorecidos. Qual é o princípio que norteia aqui esse comportamento? Era um princípio da voluntariedade, da espontaneidade. Eles faziam simplesmente porque faziam, e aí eles tinham prazer em justamente agirem dessa forma, se comportarem dessa maneira. Então, a primeira coisa que nós observamos é que não há imposição. A primeira coisa que nós observamos é que não há uma ordem para que aquilo se desse, para que aquilo ocorresse. Simplesmente os irmãos faziam. Talvez, como a igreja ela era composta de judeus na sua maioria, eles quisessem aplicar aquilo que a lei já falava, lá em Deuteronômio capítulo 15, versículo 4, em relação à ajuda que se devia dar aos pobres e o esforço que isso deveria se dar, que isso deveria ocorrer na igreja. Mas nós não temos uma explicação definitiva quanto a isso. Primeira coisa. A segunda coisa, era algo, meus irmãos, com um fim específico. Observem no texto que essa postura que eles tinham de vender os bens e distribuir com aqueles que tinham necessidade, acontecia na medida em que havia a necessidade. Então, a igreja estava ali, ela vivia em comunhão uns com os outros. Automaticamente, principalmente no primeiro momento, a igreja ela foi bastante perseguida, principalmente por causa dos judaizantes. Como fruto dessa perseguição, muitos irmãos perderam seus bens, suas posses, muitos irmãos perderam até os seus trabalhos, as suas respectivas atividades, e aí naturalmente se gerou essa carência, essa necessidade. Então, quando se observava, quando se via essa carência, essa necessidade por parte de alguns, então havia essa disposição, essa voluntariedade, essa espontaneidade em relação àquelas pessoas que mais tinham de se desfazerem, não de todos os seus bens. Isso aqui também é uma coisa interessante. O texto não diz que eles se desfizeram de todos os seus bens. Na medida em que havia necessidade, alguns se desfaziam de parte dos seus respectivos bens, e isso era aplicado aonde? Justamente na assistência e para poder atender a necessidade daqueles que menos tinham. Então, uma outra coisa que a gente tem que observar aqui, essa postura, esse comportamento tinha um fim, tinha um propósito específico. Qual era o propósito? Atender àqueles que tinham necessidade no instante, no momento em que eles tinham essa necessidade. Então, a segunda interpretação, ou o segundo dado, melhor dizendo, importante para nós podermos entender esse texto. E aí, em terceiro lugar, pelo fato deles viverem assim, eles receberam a aprovação de Deus dentro desse contexto, dentro dessa realidade, mas não só isso, receberam também a aprovação da comunidade, das pessoas que não faziam parte da igreja, mas que viram, que constataram essa postura, esse comportamento entre os irmãos, ou seja, na igreja de Cristo. Olha só o que nos diz aí o versículo de número 47, Atos 2, 47. Louvando a Deus, e aí a primeira consequência, e contando com a simpatia de todo o povo. Que todo o povo era esse? O povo de Jerusalém, as pessoas que não faziam parte da igreja de Cristo, os incrédulos, vamos assim dizer. Então, eles constataram essa diferenciação que existia entre a igreja, que existia entre os irmãos. Quando havia carência, quando havia necessidade por parte de alguns, aqueles que tinham condição faziam o quê? Se desfazia de parte dos seus bens e atendia à necessidade daqueles que estavam em carência, à necessidade daqueles que estavam em aflição. Então isso impactou.
isso chamou a atenção das pessoas. Foi um testemunho positivo que a igreja demonstra aqui através desse exemplo. Mas só isso? Não, o texto completa. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, Deus aprovou essa atitude e, como consequência disso, o que é que aconteceu? Deus, ele começou a multiplicar, a fazer crescer, a fazer desenvolver a igreja. E o que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, com esse exemplo, veja como a espiritualidade, ela traz impacto, não só para a vida da comunidade, dos próprios irmãos, mas também para a vida da sociedade. Mas, acima de tudo, como ela é importante, porque através dela, Deus, ele vai aprovando o trabalho que nós desempenhamos para Ele, a vida que nós temos para Ele aqui na terra. Então, foi assim que a igreja cresceu, foi assim que a igreja se multiplicou, porque a vida de santidade, a piedade, a consagração foi a base sobre a qual Deus, ele proporcionou o crescimento àquela igreja. Então, às vezes hoje, nós queremos ver igrejas cheias, numerosas, e é bom nós termos esse desejo. Contudo, isso não vai acontecer se, num primeiro momento, nós não trabalharmos a nossa piedade, nós não trabalharmos a nossa consagração a Deus. Quando a gente ajusta essa realidade, quando nós vivenciamos essa condição, aí sim, estaremos lançando a base para que, através dessa base, Deus ele possa fazer a sua igreja se desenvolver. Então, aqui, meus irmãos, em Atos capítulo 2, versículos 42 até o versículo 47, nós encontramos a condição dos irmãos, em termos de espiritualidade, e os resultados que isso gerava na vida em comunidade, do auxílio, da assistência, da ajuda com os menos favorecidos. Então, a igreja assumia essa responsabilidade. Se existiam irmãos carentes, se existiam irmãos necessitados, quem é que assistia aqueles irmãos? Era o Império Romano? Não, muito pelo contrário, o Império Romano perseguia. Quem é que assistia aqueles irmãos? Era a própria igreja, era o próprio povo de Deus, era a comunidade dos cristãos. Então, aqui nós vemos, e já começa a se revelar a responsabilidade que hoje também nós temos como povo de Deus, que hoje também nós temos como povo do Senhor. Observando, aqui não há uma ordem para que nós façamos da mesma forma, da mesma maneira, mas aqui nós encontramos um comportamento, uma disposição, uma motivação de auxílio, de ajuda em relação aos menos favorecidos. No primeiro século da igreja cristã, houve uma comunidade cristã chamada os essênios. Depois vocês podem procurar na internet para vocês descobrirem mais. E é interessante que essa comunidade, ela levava ao pé da letra o que nós temos aqui em Atos capítulo 2. Comunidade que viveu entre o primeiro século e o segundo século da era cristã. E aí eles se refugiaram, em determinados locais. As pessoas que tinham bens, que tinham posses, elas se desfizeram para poder ajudar a comunidade. Eu não sei o que foi que aconteceu depois que os recursos acabaram, mas eles procuraram vivenciar. Foram certos? Não, porque o que nós temos aqui não é uma realidade que seja prática para todos os nossos dias. Não, mas o que nós temos aqui é o sentimento, a motivação que nós devemos ter em relação aos menos favorecidos. Então, aqui já começa a lançar luz sobre a responsabilidade que a igreja tinha com os menos favorecidos. Ok, meus irmãos? Deu para entender aqui esse texto dentro dessa realidade? Sim ou não? Muito bem. Podemos avançar para outro texto? Também em Atos, para que a gente possa chegar a essas mesmas conclusões. Então vamos lá, abram aí, Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículos 32 até o versículo número 35. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Atos 4, 32 até o versículo 35. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum.
Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O que é que nós temos aqui nesse texto? Nós temos, vamos assim dizer, um aprofundamento daquilo que nós acabamos de ver lá em Atos capítulo 2. Vocês estão lembrados, né, do quadripé da espiritualidade dos irmãos? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui nesse texto, Lucas ele vai registrar um desses aspectos, dessa espiritualidade, dessa consagração dos irmãos. É a parte inicial do versículo 32. Olhem só o que nos diz aqui, a parte inicial do versículo 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Então, o que é que nós vemos aqui? A comunhão dos irmãos. Lucas não vai falar da perseverança na doutrina, Lucas não vai falar do partir do pão, Lucas não vai falar da oração. O que é que ele vai ter em mente aqui? Ele vai registrar a comunhão que existia entre os irmãos e, de maneira mais detalhada, ele vai especificar como é que essa comunhão se dava, em especial em relação àquelas pessoas que careciam, em relação àquelas pessoas que precisavam. Então, Lucas aqui enfatiza justamente isso, enfatiza a comunhão e os desdobramentos práticos dessa comunhão. Mas aí, meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa entender como era essa igreja, porque essa igreja aqui de Atos 4, ela é a mesma igreja lá de Atos 2, só que ela passou por algumas mudanças entre o capítulo 2 até chegar ao capítulo 4. Qual a primeira mudança? Era uma igreja numerosa, Olha aí o que nos diz Atos 4:4. Veja que quando a igreja surge, lá em Atos dos Apóstolos, e a gente sabe disso, né? A igreja era composta de quase 3.000 pessoas, que foi o resultado da primeira pregação de Pedro, lá em Atos capítulo 2, versículo 41, a gente vê isso. Mas agora, qual era o número da igreja? Atos capítulo 4, versículo 4. Olha só. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 5.000 homens. Então não era um grupo pequeno não, viu? Era gente. Já pensou aqui o que a gente botar 5.000 pessoas? Nossa igreja aqui ela tem uma capacidade de 250 pessoas. Então você multiplicar a nossa igreja por 20 igrejas, para você ter 5.000 homens. E aqui a gente não considera criança, a gente não considera mulheres, homens propriamente dito. Então, era uma igreja numerosa. Não só numerosa, era uma igreja bem perseguida. Se você ler, eu não vou fazer isso, do versículo 5, capítulo 4, versículo 5, até o versículo 22, você vai ver a perseguição que sofreu a igreja, por causa do evangelho, por causa da palavra. Pedro e João, eles são questionados, eles são perseguidos, eles na verdade são presos e posteriormente eles são soltos. Então a gente vê, era uma igreja numerosa, era uma igreja perseguida, e isso explica, meus irmãos, por que havia esse nível de interação entre os irmãos. Porque a perseguição, conforme nós falamos, gerava desemprego, gerava perda de posses e, consequentemente, gerava pobreza. Então, quando esse fato se dava, o que é que acontecia? A própria igreja ajudava aqueles que estavam carecendo. Então, você vai ver um exemplo de perseguição entre os versículos 5 até o versículo de número 22. Mas não só isso. Essa igreja aqui, de Atos 4, era uma igreja cheia do Espírito Santo. Veja aí o versículo 31. Agora eu vou ler, né? Porque é só um versículo, dá para a gente fazer isso. Só. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra
de Deus. Isso você observa onde? No versículo 31. Aí quando você vai para o versículo 32, o que é que a gente vê? Da multidão dos que creram, todos eram um. Então, a comunhão deles indica o quê? Uma vida cheia do Espírito Santo. Estão percebendo que sempre há a ligação dessas duas coisas? A espiritualidade sempre estará anexada à nossa disposição de auxiliar e de assistir àqueles que são menos favorecidos. Sempre vai existir, meus irmãos, sempre vai existir. Você olha para a palavra, é isso que ela vai nos ensinar. Então, era uma igreja cheia do Espírito Santo e também era o quê? Era uma igreja evangelística. Tanto é que no finalzinho do versículo 31 é dito, né, que com toda intrepidez eles faziam o quê? Eles pregavam a palavra do Senhor. Então, quando você chega aqui no versículo 32 e você vê esse comportamento, isso não acontece aqui de maneira aleatória, muito pelo contrário, é resultado de todo um processo. Então, você tomar o texto de Atos 4, 32 até o versículo 35 de maneira isolada, sem considerar esses aspectos, você não vai entender de maneira precisa por que eles se comportavam dessa maneira. Então, era uma igreja numerosa, né? Milhares de pessoas, era uma igreja perseguida por causa das autoridades judaicas, era uma igreja cheia do Espírito Santo e também era uma igreja o quê? Evangelística. Então, isso se desdobrava nesse comportamento, nessa postura que eles têm aqui, a partir do versículo 32. Ok? Então, feitas essas observações, vamos adentrar ao texto propriamente dito, né? Então, o que é que nós observamos? Versículo 32, a parte B. Olha só. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, não havia, né, esse senso de propriedade. Isso é meu, isso é meu, isso é meu. Não, porque eles tinham embutido nos seus corações, tinham embutido na sua mente, quem havendo necessidade, conforme a gente vai ver lá na frente, havia a disposição de poder auxiliar. Então, essa compreensão de que eles não tinham esse direito de propriedade contínuo, ajudava no auxílio na necessidade. Então, de certa forma, facilitava todo o processo. Mas, versículo 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aqui o resultado da espiritualidade. Versículo 34, e aqui eu quero chamar a atenção. Pois nenhum necessitado havia entre eles. O que é que isso nos ensina, meus irmãos? Que naquele momento, na igreja de Jerusalém, naquele tempo específico, a pobreza entre os irmãos ela foi erradicada. A pobreza ela foi erradicada. Eu não estou dizendo que isso permaneceu. Eu estou dizendo que naquela situação, naquele contexto, eles conseguiram erradicar a pobreza entre os irmãos. Porque Lucas diz, e Lucas diz de maneira clara, pois nenhum necessitado havia entre eles. Entre eles quem? Entre os irmãos da igreja, de quem Lucas está falando, desde o início do capítulo 4. Por que isso aconteceu? Versículo 34. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Então criou-se um fundo, né? Um fundo de amparo, um fundo de auxílio aos irmãos. E como é que esse fundo ele era alimentado? Como é que esse fundo ele era sustentado? Através do produto da venda das propriedades de alguns irmãos. E aqui, eu reforço o que eu acabei de dizer lá em Atos 2. Não é que os irmãos vendessem todas as suas propriedades. Não existe essa palavra todas, mas algumas das propriedades de alguns irmãos, elas eram desfeitas com esse intuito, com esse objetivo, criar um fundo, criar um caixa com o intuito de poder ajudar e auxiliar os irmãos. Então, é assim que Lucas ele explica. E aí, segue-se, versículo 35. E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, os apóstolos, eles eram, vamos assim dizer, os administradores desse fundo. E cabia aos apóstolos repassar o auxílio não de maneira aleatória.
para todas as pessoas. Mas Lucas diz aqui, à medida em que os irmãos, eles tinham necessidade. Então isso já corta, isso já exclui aqueles oportunistas, né, que muitas vezes nós encontramos, né? Você procura ajudar, você procura auxiliar, mas os apóstolos, eles faziam essa averiguação. Será que fulano tem necessidade? Será que fulano realmente precisa? Quando se constatava essa necessidade, então se chegava e se ajudava aqueles irmãos. Então, é uma coisa assim bem criteriosa, não é aleatória. E aí nós observamos que nesse momento aqui da história da igreja, entre os irmãos da igreja de Jerusalém, observemos, isso é uma coisa local, lá em Jerusalém, não é algo internacional, que a gente vai ver entre as outras igrejas, não. Isso é uma coisa específica de Jerusalém, num dado momento, que era feita de maneira bem espontânea, de maneira bem aleatória, não existia obrigação, os irmãos faziam porque desejavam nas suas mentes, porque desejavam em seus corações. Agora, tudo isso, a gente não pode desconectar da realidade espiritual, né? Era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja que tinha comunhão, era uma igreja que tinha coragem para pregar a palavra. Então, tudo isso conduz a esse comportamento que nós observamos da parte dos irmãos. E é interessante, meus irmãos, quando a gente olha aqui esse texto, Lucas ele é perfeito no registro que ele faz. Por quê? Depois que ele explica, né, como é que os irmãos viviam em comunhão, como é que os irmãos se auxiliavam uns aos outros, ele vai nos colocar, ou vai nos dar, dois exemplos práticos dessa realidade. Um exemplo positivo e um exemplo negativo. O exemplo positivo, Barnabé. O exemplo negativo, Ananias e Safira. Veja se não é esse mesmo tema. Veja se não é esse mesmo assunto que Lucas continua a discorrer no restante do seu livro. Infelizmente, né, as nossas Bíblias, pelo menos num aspecto, ela é dividida em capítulos e versículos, e muitas vezes a gente separa as coisas, né? Mas nos livros anteriores, pelo menos nos originais, não existia essa divisão. Então a leitura era corrida. E aí quando você vai fazer a leitura corrida, o que é que você vai encontrar? Esses dois exemplos. O exemplo positivo de Barnabé e o exemplo negativo de Ananias e Safira. Olha só o restante do texto. Versículo 36. Atos 4, 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, filho da consolação, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Observaram esse exemplo? Quem ficava na responsabilidade, né, da administração do fundo? Os apóstolos. Quem tinha casas, terrenos, propriedades, na medida que havia necessidade, vendia e repassava o valor para os apóstolos. Foi exatamente o que Barnabé fez aqui, entendeu? Então, é o exemplo positivo. Mas tem também o exemplo negativo. Qual é o exemplo negativo? Ananias e Safira. Sequência do texto. Capítulo 5, versículo 1. Entretanto, eu acho bem interessante essa conjunção adversativas aqui, né? Entretanto, porque dá a ideia contrária do bom exemplo que a gente viu lá em Barnabé. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Eles entregaram a pessoa certa? Sim, aos apóstolos. Mas aqui houve uma diferença de Barnabé. Porque Barnabé vendeu e o valor todo ele repassou para os apóstolos. Ananias, Safira, não. Vamos entrar em acordo aqui. A gente vende por tanto, fica com tanto e repassa tanto, como se fosse o tanto que a gente tinha vendido, o valor completo que a gente tinha vendido. Então, na verdade, eles articularam aqui uma mentira, né? Porque o valor foi X, eles repassaram X menos Y, como se fosse X. E não foi, não foi. Então, qual vai ser o desdobramento? Versículo 3. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do campo. Versículo 4. Eu queria chamar a atenção aqui desse verso. Conservando, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. O que é que a gente vê Pedro falando aqui?
não era obrigado a Ananias e Safira a fazer aquilo. O campo era deles, entendeu? Observem aqui que não era uma obrigatoriedade. Então não tinha para quê, entendeu? Agora, você pode pensar, e por que eles agiram assim? Uma explicação que eu dou: eles queriam aparecer, entendeu? Eles queriam aparecer. Viram Barnabé, entendeu? Vamos fazer do mesmo jeito de Barnabé, só que a gente não vai fazer com o valor todo. E tanto é que Pedro diz: você não mentiu para mim não, você mentiu para o Espírito Santo. E Pedro diz: se você vendesse, o dinheiro era seu. Se você não vendesse, o campo também era seu. Não era obrigado, não era obrigado. Então você observa que esse comportamento que os cristãos tinham era voluntário, era espontâneo. É por isso que a gente não adota como princípio nos nossos dias, porque não há ordem da palavra. Na verdade, não havia ordem, nem mesmo no contexto de Atos. E é interessante, porque a mentira aqui, ela custa caro, né? Porque tanto Ananias como também Safira, eles morreram. Deus fulminou, Deus matou, porque eles haviam mentido, não para Pedro, mas eles haviam mentido para Deus, para o Espírito Santo. Então, o versículo 4, aqui do capítulo 5, ele elucida essa realidade. Que realidade? Não era obrigatório, era espontâneo. Os irmãos fariam se eles assim quisessem. Os irmãos fariam se eles assim desejassem. Agora, se fizesse, que fizesse com verdade. Agora, se fizesse, que fizesse com integridade. Era isso que Deus requeria. Não minta, não engane. Faça aquilo que é transparente, faça aquilo que é verdadeiro. Entenderam, meus irmãos, aqui? Porque às vezes você lê, né, Atos 2, 42, 47, às vezes você lê Atos 4, 32, 35, olha aqui como os irmãos como se comportavam, e às vezes as pessoas querem trazer para a nossa realidade. Não, meus irmãos, você tem que ler texto, contexto e depois tirar as suas conclusões. Então fica muito mais fácil de você compreender certas passagens, sobretudo aquelas mais complexas das Escrituras Sagradas. Ok, gente? Entendido até aqui? Foi muita informação até agora. Podemos seguir? Podemos seguir? Vamos adiantar? Sim, Antônio Gomes, depois guia. Vamos lá. Cadê o microfone? Cadê Raimundo Calixto? Ali. Vamos pegar só um minutinho, Antônio Gomes, para ficar registrado aí. Eu acho muito interessante, só enquanto chega aqui o microfone, é a gente fazer essa análise, meus irmãos. Você encontra alguns textos na Bíblia que são difíceis. E aí você olha e às vezes você quer ocultar a verdade. Não, vai estudar, vai ler, vai pesquisar, vai analisar o contexto, porque tem tudo explicado, né? Pode ser um pouco complicado, mas tem tudo explicado, né? Eu sempre gosto de compartilhar. João está aqui, talvez ele se lembre, o que pastor Armando sempre dizia, né? Que não existe nada difícil na Bíblia. O problema somos nós, que não entendemos tudo, mas que está tudo na Bíblia, está. Então, que nós leiamos, que nós aprendamos, porque aí fica mais fácil da gente poder dirimir e tirar essas dúvidas quando elas surgirem, quando elas acontecerem. Ok? Então, vamos passar aqui a palavra para Antônio Gomes, depois Guia, e outros irmãos que tiverem alguma dúvida. Eu queria trabalhar justamente Atos hoje pela manhã, esse exemplo de igreja primitiva, para domingo que vem fechar lá em 2 Coríntios. Porque se você volta, né? Se você volta para o 26, quando ele vai descrever quem era José, por sobrenome Barnabé, ele era filho da exortação, ele era o quê? Um levita, da tribo de Levi. E dizem algumas pessoas, na verdade nem algumas pessoas não, né? Diz a lei de Deus que o levita não deveria ter propriedade. Então alguns argumentam dizendo que ele se desfez do campo por causa disso. Mas aí eu faço a pergunta, ele já sabia que era levita, ele podia ter feito isso antes. Ele vai fazer aqui, dentro desse contexto da comunhão da igreja. Então, eu não vejo muita ligação por causa disso. Certo, hein? Alguns dizem, não, ele vendeu esse campo aqui porque ele era levita. Mas aí eu retruco. Ele já sabia que era levita fazia muito tempo, entendeu? Aqui, ele tem essa discussão porque ele vê o comportamento da comunidade cristã e aí, movido, né, pela sua realidade espiritual, ele faz. Porque às vezes as pessoas querem diminuir o comportamento de Barnabé, dizendo que ele fez isso porque era levita e os levitas não podiam ter propriedade. Aí eu digo, ora, que era levita ele já sabia que era, podia ter feito isso antes. Fez aqui por quê? Por causa da sua nova realidade cristã. E é como você falou, ele só tinha aquele campo, se desfez daquele campo para poder ajudar os menos favorecidos. Então, é um exemplo positivo de piedade, de consagração.
E se você vê o restante da vida de Barnabé, a gente vai ver já outras coisas, aí você percebe, porque ele foi essa pessoa não diferenciada que agiu dessa maneira aqui, entendeu? Então, é de chamar a atenção esse comportamento que Barnabé tem aqui. Eu sempre observo essa questão, só um parênteses aqui, com aquele princípio que Jesus Cristo disse: a quem muito é dado, muito será cobrado. Em Atos, meus irmãos, a gente vê uma igreja poderosa, de fazer coisas inimagináveis, mas também Deus cobrava, e Deus cobrava, entendeu? Então, não brinque não, quando Deus age, e quando Deus opera, Ele requer de nós fidelidade e transparência. Então, foi o que Guia falou, não tinha nenhum problema, eles chegarem para Pedro, e portanto, só vou dar tanto, porque Pedro disse, a propriedade é sua, você faça dela o que você quer, entendeu? Então eles mentiram, eles morreram, melhor dizendo, porque agiram com desonestidade, com mentira, e mentira é pecado, certo? Mentiram contra Deus, mentiram contra o Senhor. Atos 6, aqui vai ser mais rápido, porque é um texto mais pacífico. Olha só, versículo 1, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, que eram judeus de fala grega, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, o que é que nós observamos aqui? O cuidado que a igreja tinha com as viúvas, né? Não existia previdência social, quer com reforma, quer sem reforma, entendeu? Então, quando o chefe, o pai de família morria, e sobretudo quando não deixava filhos, a viúva ficava o quê? Desamparada. E existiam viúvas desamparadas na igreja. A quem que elas deveriam recorrer? Eles eram cristãos, eram tidos como hereges em relação aos judeus. Então, não adiantava buscar auxílio na religião judaica, porque não iriam encontrar. Então, onde é que eles iriam encontrar ajuda? Eles iriam encontrar ajuda na própria igreja. E aí o trabalho, ele foi se avolumando. Os apóstolos, conforme nós vimos, no primeiro momento, eles eram responsáveis, né, por administrar o fundo de auxílio, como acontecia aqui. Só que essa atuação dos apóstolos, em virtude do número muito grande de viúvas, começou a prejudicar o outro trabalho, que é o trabalho principal da igreja, que é o trabalho da pregação, do ensino da palavra. Estão lembrados que eu sempre gosto de usar a ilustração dos 2 braços para mostrar as 2 funções da igreja? Qual é a primeira função? Do ensino. Qual é a segunda função? A função da assistência. É isso que nós encontramos aqui. Só que, em relação aos apóstolos, a função da assistência começou a ocupar o espaço e a força, o esforço da função principal, que é a função de quê? Da pregação. Então, houve uma murmuração, porque nessas viúvas havia aquelas viúvas que falavam grego e havia as viúvas judias, propriamente dito, entendeu? Então, as que falavam grego ficaram desprezadas na distribuição, e aí, de certa forma, foi injustiça involuntária, mas foi uma injustiça, e aí o problema chegou ao seio da igreja, e foi resolvido como? Foi resolvido através da instituição dos diáconos. Até então, a função diaconal ela não existia. E aqui eu queria chamar a atenção para uma característica que é colocada aqui em relação a Estevão, né? Veja aí, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Olha só como é descrito Estevão aqui, ó. Homem cheio de fé e de quê? Do Espírito Santo. Espiritualidade está diretamente ligada ao auxílio e à assistência.
Quanto mais cheios de Deus, quanto mais cheios do Senhor, mais o nosso coração será sensível à necessidade e à carência das pessoas. É o mesmo princípio que a gente já está vendo. Então ele é corroborado aqui, entendeu? Ele é confirmado aqui. E aí você observa de maneira muito clara esse exemplo. E aí o que acontece? O problema é resolvido. Os apóstolos vão cuidar da oração, os apóstolos vão cuidar da instrução da palavra, e os discípulos vão fazer o quê? E os diáconos vão fazer o quê? Os diáconos vão agora trabalhar com a ação social, servir as viúvas na refeição diária. E o que foi que aconteceu? Versículo 7. Crescia a palavra de Deus. Vocês viram lá em Atos 2 que aquela vida comunitária gerou crescimento? Aqui também vai gerar o quê? Crescimento. Por quê? Lucas diz, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Observem que na última contagem que nós vimos, lá em Atos capítulo 4, a igreja era composta de quantos? 5.000 homens. Aqui se perde a conta, não tem mais como contar, entendeu? Só é dito o quê? Que se multiplicava o número dos discípulos, e agora não só discípulos, quem é que se convertia? Sacerdotes, a liderança da religião judaica. Então a igreja, meus irmãos, ela pipoca, literalmente falando, é gente saindo pelo ladrão, entendeu? E aí vai se multiplicando é aquele negócio. Quer a igreja grande? Beleza, dobre o joelho e ore. Quer a igreja grande? Beleza, se consagre, porque sem consagração dos membros não há crescimento de igreja. Pode ser o pregador que for, porque é esse o exemplo que nós temos na igreja primitiva. Então, olhe primeiro a sua vida, consagre-se a Deus, e aí você vai ver, é gente saindo pelo ladrão. Ok, gente? Então, observamos aqui. Deixa eu adiantar, eu queria falar outras coisas, mas não vai dar tempo não. Vamos lá para Atos capítulo 11, entendeu? Atos capítulo 11. Que agora eu só vou ter uns 5 minutos, né, João? Agora eu só vou ter uns 5 minutos agora, então vamos adiantar aqui o negócio para dar tempo, certo? Atos capítulo 11. Diz o seguinte a palavra. Olha aí, tá vendo? Eu vou ter 15 agora, né? Versículo 27. Olha só, Atos 11, 27. Pronto, beleza. Então, melhor ainda. Olha só. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Cláudio, imperador, que viveu ou que reinou entre os anos 42 e 47 da era cristã. Os discípulos, cada um, conforme as suas necessidades, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, qual o contexto aqui? O contexto aqui já não é mais a igreja de Jerusalém. Não. O contexto aqui já é a igreja de Antioquia. Eu tenho um problema tão grande de falar Antioquia, que geralmente eu coloco erro onde não tem, entendeu? Então, quando eu falar errado, você já sabe. É porque eu travo a língua e não sai de jeito nenhum, entendeu? Então, você já sabe. Eu gosto de botar o erro onde não existe. Então, lá na igreja de Antioquia, entendeu? Aí, o que foi que aconteceu? Alguns profetas saíram de Jerusalém e foram para lá, e lá fizeram uma previsão de que haveria de vir grande fome em Jerusalém. Essa fome vai acontecer. Essa fome vai acontecer no ano 44 da nossa era. Veja que Cristo morre no ano 33, ou seja, depois de 11 anos. A fome, ela não tinha ainda acontecido. Mas em virtude dessa previsão, que a fome iria atingir toda aquela região da Judéia, incluindo aí a igreja de Jerusalém, o que é que aqueles irmãos lá da igreja de Antioquia eles vão fazer? Eles vão se prontificar, vão levantar fundos e vão ajudar os irmãos lá de Jerusalém. Então, eles não esperam a fome chegar. Já havia essa previsão que a fome iria chegar, então eles já se mobilizam de maneira rápida,
de maneira espontânea e faz o quê? Envia o auxílio para aqueles irmãos. Chegou e atendeu a necessidade daqueles irmãos. Quem são as duas pessoas responsáveis por enviar aquele auxílio, por enviar aquele donativo? Será que dá para a gente identificar aqui no texto? Quem são as duas pessoas comissionadas pela igreja lá de Antioquia para enviar oferta para Jerusalém? Eita, Barnabé é conhecido nosso, né? É ou não é? A gente não já viu acerca dele, né? Em virtude da sua disposição, da sua voluntariedade de chegar e se desfazer do seu campo para poder auxiliar os irmãos. Então, é ele que é enviado, juntamente com quem? Com o apóstolo Paulo. E aí eles repassam aquele donativo a quem? Aos presbíteros lá da igreja de Jerusalém. Mas, meus irmãos, como a Bíblia é texto e contexto, Barnabé, ele não é enviado para lá aleatoriamente. Não, de jeito nenhum. Por quê? Barnabé já era de lá. E por quê? Porque Barnabé, ele foi enviado da igreja de Jerusalém para auxiliar a igreja que existia lá na cidade de Antioquia. Olhem só, o versículo 19 em diante. Olha só. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre, e aí chega na cidade de Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Olha só agora, versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram, olha só quem? Barnabé até Antioquia, certo? Eu tenho uma dificuldade grande de falar esse nome, entendeu? Então, a palavra se espalhou, chegou até aquela cidade. Havia necessidade de alguém para ajudar aqueles cristãos lá na igreja de Antioquia, entendeu? Os irmãos já nos perdoam em relação a isso aí. Então, quem foi a pessoa enviada? Barnabé. Aí lá na frente, né, eles estavam carentes de uma pessoa para poder edificá-los espiritualmente. Os judeus fizeram o quê? Abriram mão de Barnabé e enviaram Barnabé. Aí o que acontece? Os judeus agora têm carência, não espiritual, mas têm carência material. Então, como é que a igreja lá da cidade de Antioquia eles procedem? Enviam a Barnabé, entendeu? Então existe essa compensação. Quem deu espiritualmente recebe materialmente. Olha só como as coisas acontecem no reino de Deus. É uma permuta, é uma troca, entendeu? Então a gente tem que aprender a dar e também a receber. Então é isso que nós observamos, essa unidade que existia na igreja, entendeu? Da igreja de Jerusalém saiu as bênçãos espirituais, mas num dado instante a igreja de Jerusalém estava carecendo dos bens materiais. Então quem recebeu bem espiritual fez o quê? Ajudou no sentido material. Há uma permuta, meus irmãos, há uma troca, entendeu? É assim que acontece, porque aqui nós vemos claramente que a igreja é uma só, entendeu? A igreja é uma só, porque se a gente via aquele nível de comunhão lá na igreja de Jerusalém, você pode dizer, era uma coisa localizada, sim, mas agora essa comunhão, ela já se torna internacional, porque uma igreja, numa determinada localidade, é ajudada por outra em termos espirituais. Quando essa igreja precisa no sentido material, aquela igreja que recebeu o bem espiritual, ela auxilia essa outra igreja, e assim há o quê? Uma parceria, assim há uma comunhão. No reino de Deus a gente dá, e no reino de Deus a gente recebe. Nós não somos como um mar morto, né? Que só recebe água e não tem vida nenhuma. Não, nós somos uma fonte que gera vida, que adquire vida, e é assim que deve existir na nossa vida, ok? Para poder referendar esse fato, eu vou sair agora de Atos, abram aí em Romanos, só para mostrar como esse princípio ele é ensinado pelo apóstolo Paulo. É interessante porque
lá na cidade de Jerusalém, não só teve esse momento de fome no tempo do imperador Cláudio. Em muitos momentos, os irmãos passaram por necessidade em Jerusalém. Muitos momentos mesmo, entendeu? Naquele instante, foram atendidos por Barnabé, por Paulo. Aqui também vai acontecer a mesma coisa. Aqui também vai acontecer a mesma coisa. Só deixa eu pegar aqui o texto. Romanos 15. Aqui também vai acontecer a mesma coisa. Paulo ele está pedindo uma oferta, um donativo para os irmãos, mais uma vez para os irmãos de Jerusalém. A partir do versículo 25. 15, 25. Eu vou fechar aqui com esse texto, ok? Olha só. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. 26. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. Então, se os gentios se beneficiaram das bênçãos espirituais vindas dos judeus, uma vez que os judeus careciam da ajuda material, o que é que os gentios deviam fazer? Ajudá-los, entendeu? E é assim, meus irmãos, que acontece dentro do reino do Senhor, entendeu? Às vezes a gente só quer receber, parece filho de cego, né? Só pede e não quer dar nada. Aí é complicado, entendeu? Porque quando a gente vive em comunidade, quando a gente vive em igreja, é assim que a gente vê esse princípio ele sendo observado, entendeu? Desse auxílio, dessa complementação. Então, mais uma vez, a igreja de Jerusalém padece necessidade, mais uma vez ela é socorrida. E isso aconteceu em vários momentos da sua história, em especial por causa das perseguições que a igreja de Jerusalém sofreu ao longo de toda a sua história, em primeiro lugar por causa dos judeus e depois por causa do Império Romano. Então, era assim que vivia a igreja primitiva, quer seja lá na cidade de Jerusalém, quer seja lá na cidade de Antioquia, entendeu? Então, era assim que eles procediam, era assim que eles se comportavam. Então, era essa a responsabilidade social da igreja dentro daquele contexto. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Ou complementação? Não? Está tudo entendido? Sim? Então, semana que vem, a gente vai concluir o nosso estudo. E aí eu peço aos irmãos já de antemão, leiam o capítulo 8 de 2 aos Coríntios, leiam o capítulo 9 de 2 aos Coríntios, porque a gente vai trabalhar esse texto e a gente vai ver alguns princípios que devem nortear a responsabilidade social da igreja. Por que esses dois capítulos? Porque neles Paulo faz uma solicitação aos irmãos da igreja em Corinto. Para quê? Para que os irmãos atendam às necessidades dos judeus que estavam passando por necessidade. Esse exercício que Paulo faz aqui em Romanos 15, é paralelo aqui, entendeu? Então, é o mesmo contexto, é a mesma realidade, os cristãos estão ali passando por necessidade, acho que já era aqui o ano 55, 56 da era cristã, e mais uma vez Paulo agora, ele começa a percorrer as igrejas, pegar donativo, pegar auxílio e enviar. Ele, na verdade, mesmo levar esses donativos lá para a igreja de Jerusalém. Então, isso aconteceu em muitos momentos da história daquela igreja. Então, leiam esses dois capítulos, 8 e 9. Semana que vem, a gente vai esmiuçar de maneira mais detalhada esses dois textos e encerrar esse estudo em relação à responsabilidade social. Muito bem, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nós sejamos sensibilizados, não pelo constrangimento humano, mas por uma vida cheia do Espírito, para que nós possamos ser solícitos à ajuda, solícitos ao auxílio daquelas pessoas que precisam, entendeu? Em todos os sentidos, no sentido material, no sentido espiritual, porque é isso que a Bíblia ela exige de cada um de nós. Então, que Ele nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.